amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Encontro Marcado, do nosso Emmanuel, Psicografia do nosso Chico. Hoje estudando a lição número 14, Cólera e Nós. A cólera faz parte do instinto humano e o instinto nunca vai desaparecer. Mas nos é permitido hoje, na evolução que nos encontramos aqui, encarnados ou no plano espiritual, iniciar a educação dos nossos instintos sem dar vazão para eles de forma desequilibrada e à solta. Esse é um campo muito amplo, porque faz parte do estudo da agressividade, a raiva, que pode até seu aspecto construtivo nesse momento evolutivo para nos fazer avançar, porque Deus fez tudo correto, tudo certo, ninguém fez nada errado aqui, não tem nada errado na sua obra, mas nesse grande aspecto, nesse grande material que dá para estudar da agressividade, do instinto humano, Emmanuel pega um subtítulo chamado Os Prejuízos da Irritação. Emmanuel baseia esse estudo no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurado os mansos e pacíficos, as bem-aventuranças de Jesus, a grande consolação. Inicia a lição de hoje fazendo um quadro, dizendo o seguinte: você não faria explodir uma bomba dentro do lar, dentro de casa, comprometendo aqueles que mais ama. No entanto, por vezes, muita vez, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias daqueles que nos trazem apoio e cooperação, aqueles que mais amam. Nesse quadro descrito pelo educador, ele põe-nos a pensar e perguntamos: será que um desequilíbrio emocional ou comportamental pode modificar as energias daqueles que convivem conosco no lar? E buscamos outro educador, André Luiz, também na psicografia do nosso Chico, dessa feita no livro Nosso Lar, que todos já leram, que todos conhecem, no capítulo 19, intitulado A Jovem Desencarnada. André Luiz encontra-se na casa de Dona Laura, acolhido após a sua alta no hospital, da sua recuperação que demorou 1 ano. E lá também se encontrava uma jovem sobrinha de Dona Laura, recém-desencarnada, ou seja, ainda convalescendo. E servido o jantar, André Luiz pergunta se a moça tomaria refeição com eles. Agora prestemos atenção sobre o esclarecimento dado por Dona Laura. Ela diz assim: por enquanto, ela alimenta-se a sós. Ela continua nervosa e abatida. E aqui, em nosso lar, não trazemos à mesa qualquer pessoa que se encontre perturbada ou desgostosa, pois a depressão, a irritação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente aos alimentos. Olha que interessante para pensar o que nós fazemos à mesa, que nós escolhemos esse momento para passar coisas a limpo. Cuidado! Então nós perguntamos: se os desequilíbrios emocionais manifestos pela irritação, desgosto ou depressão podem contaminar os alimentos à mesa no lar? Perguntamos: pode eles também causar perturbação à saúde daqueles que o tomam? Novamente, nós vamos em André Luiz, agora no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, André Luiz conversando com a mentora Blandina. Ela diz assim: o infanticídio inconsciente indireto é largamente praticado no mundo, onde, em numerosas circunstâncias, a negligência e reflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso da encarnação dos pequeninos. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno oferecido aos filhos, comprometendo-lhes a estabilidade orgânica. E acrescenta: vemos também casais
que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os pequeninos, arruinando-lhes a saúde. Aqui na lição de hoje, Emmanuel ressalta os prejuízos da agressividade manifesta através da explosão raivosa, a chamada cólera, e também nos exemplos de André Luiz, os prejuízos causados aos outros. Mas, aqui lembramos a grande armadilha. Aquele que primeiro sofre os impactos dos desequilíbrios é o emissor, aquele que emite o desequilíbrio. Esse, ao carregar-se das energias desequilibradas para emiti-las, desequilibra imediatamente todas as suas células, consequentemente todos os seus órgãos, trazendo a doença ao seu próprio organismo. É certo que, ainda hoje, em nossa grande maioria, na grande maioria de nós, somos espíritos em profundas dificuldades devido às nossas imensas limitações. Assim, ainda nos desequilibramos facilmente, caímos em armadilhas tão bobas, tão facilmente, né? Consequentemente, com facilidade, angariamos mais dívidas e mais desafetos. E é da lei que aquilo que plantamos, isso obrigatoriamente também temos que colher. Assim, deve chegar sempre o dia do teste, as chamadas provas, onde recolheremos ou reencontramos aqueles que ofendemos e lesamos, os chamados nossos credores. Fundamentalmente encontram-se eles na família e principalmente no lar. E quando encarnados ou quando desencarnados, eles se encontram ocultos na invisibilidade. Encarnados no lar, desencarnados ocultos na invisibilidade, instalam todos eles antipatia sistemática e perseguição gratuita, fazendo as provocações para nós. Sejam uns ou outros, testam-nos a paciência, a resistência, a fé, a generosidade. E se ainda não dispomos de humildade e compaixão suficiente, o orgulho ferido permite que a raiva irrompa em pensamentos descontrolados e atitudes indevidas. Assim, caímos em novas quedas, angariando novas dívidas e concluímos. A cólera, a raiva descontrolada, além de não solucionar nada, ainda dá razão e ganho fácil de causa àqueles que se alinham como os nossos inimigos e obsessores. Estamos aprendendo que o Evangelho de Jesus é o único caminho de saúde física e mental, chamado saúde espiritual, e, consequentemente, evolução, onde Jesus, nele, orienta que em todo lugar, mas principalmente no Instituto Educativo do Lar, é fundamental guardar o olhai, vigiai e orai. Olhai com compaixão, diz Jesus, se os seus olhos forem bons, todo o seu espírito terá luz. Ou seja, veja sempre o lado bom das coisas. Vigiai as nossas atitudes e não a dos outros. Não é para desconfiar dos outros, é para vigiar a gente, para errar menos. E orai para ter forças de abençoar e perdoar 70 vezes 7. De servir, diz Jesus, se te tomam a capa, dá-lhes também a túnica. Se te obrigam ao sacrifício, à obrigação de caminhar com eles a primeira milha, carregando-lhes o fardo, aceita-lhes também a segunda milha. Esqueça todo o mal, restaurando o bem. Porque só os mansos e pacíficos serão chamados filhos de Deus e herdarão a terra evoluída em planeta regenerado. É fácil entender
que o Evangelho do Mestre é obra de educação, assim como a doutrina espírita. E afirma Jesus: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Que tenhamos a consciência das nossas atitudes, que aprendamos a cada dia o controle dos nossos instintos e o perdão como principal lema de nossa vida. Que sejamos abençoados na nossa existência, hoje, agora e sempre.